gente vai falar sobre o que é administração. Primeiro a gente tem que entender essa palavrinha, né? O que é administração? É o processo ou atividade de tomar decisões sobre os recursos e objetivos. Então, marquem essas palavras, né? Decisões sobre os recursos e objetivos. Essas decisões sobre os recursos e objetivos, elas têm funções, né? A administração ela acaba trabalhando com as funções. A gente divide em funções. 4 principais: planejar, organizar, executar e controlar. E mais recentemente, a gente vem trabalhando com a função de liderança. Você pode pensar a administração em sentido amplo, né, que são as pessoas que administram, de maneira geral, gerentes, gestores, ou pode pensar a administração em sentido restrito, que é um grupo de pessoas que dirigem uma organização. Você também pode pensar a administração como disciplina, e administração como disciplina tem uma história muito recente, né, a partir do final do século XIX, e aí que eu posso falar para vocês sobre a Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, ou a gente pode pensar a administração como disciplina na história, né? No decorrer da história, e aí, como exemplo, a gente pode falar sobre as organizações militares, né? As guerras, as batalhas, elas já usavam administração. Também podemos pensar a administração como uma profissão, né? Quem estuda a graduação em administração é um profissional da administração, ele tem uma formação especializada, com instituições credenciadas, com um código de ética, eles ocupam cargos e têm uma profissão regulamentada. Então, assim como médico, advogado, o administrador também é uma profissão e ele fica dentro da grande área do CNPq, né, do Conselho Nacional de Pesquisa. A gente tem administração de empresas, administração da produção, administração financeira, o marketing, a mercadologia. Então, você tem aí subdivisões da administração, né? Inclusive, as ciências contábeis é uma subdivisão ou uma parte da grande área de conhecimento da administração. E aí, a gente pensa, né? Bom, é para administrar recursos. Administrar recursos onde? Em uma organização. E o que são organizações? Organizações são sistemas, né, que juntam esses recursos para atingir um objetivo. Então, essas organizações sempre vai ter recursos em prol de um objetivo. Elas têm componentes importantes. Uma organização tem um processo de transformação e a divisão de trabalho. Então, sempre que você pensar em uma organização, você vai pensar que ela tem recursos, que ela busca um objetivo, ou um conjunto de objetivos, ela vai ter um processo de transformação e tem uma divisão de trabalho. Isso por quê? Porque essa organização ela é um sistema, né? E esse sistema ele entra com recursos, você tem um processo para transformar esse recurso com a divisão do trabalho e vai derivar ou vai resultar em bens e serviços. Sobre o desempenho dessas organizações. As organizações devem ser bem administradas, deve-se saber usar corretamente os seus recursos para conseguir atingir seus objetivos. A organização deve proporcionar qualidade de vida na sociedade. Diferentes tipos dessas organizações. Umas são mais instrumentais, né, de acordo com o seu objetivo, ou seja, elas procuram cumprir uma tarefa ou realizar um objetivo. A maioria das organizações são instrumentais, né, preocupadas em cumprir algo. Existem organizações institucionalizadas, e aí a gente pensa que a sobrevivência dela não é apenas para os seus clientes ou os seus investidores, né? Mas elas também se preocupam com a sociedade. Então, a gente pode começar a notar algumas diferenças. Olha,
As instrumentais, elas se preocupam em cumprir um objetivo. Qual seria o objetivo de uma organização? O lucro. Outras organizações não se preocupam somente com o lucro. Por que não? Porque, por exemplo, um hospital público, ele não vai se preocupar somente com o lucro, porque muitos, vamos pensar assim, pacientes podem não dar lucro àquele hospital. Claro, porque ele é público, mas ele se preocupa em manter o padrão à sociedade. Então, por isso que está escrito no livro do Maximiliano que essas organizações institucionalizadas reproduzem padrões sociais relevantes para a sociedade. E isso faz ser diferente de uma organização instrumental, né? Como a gente viu aqui atrás, instrumental. Então, aqui só um exemplo, né, de uma universidade, que também pode ser uma organização institucionalizada, que não se preocupa apenas com o lucro. Professor, pode existir, tipo, uma organização instrumental sendo uma universidade e uma universidade também sendo organização institucionalizada? Pode. Eu posso ter uma universidade que visa o lucro e uma universidade que não visa o lucro, ou seja, uma universidade pública, né? Então, sempre são organizações diferentes. Ainda sobre desempenho, a gente pode falar sobre a eficiência e eficácia. A eficácia, ela é muito usada, inclusive em concursos públicos, para você saber o que é eficiência e o que é eficácia. Então, a palavra eficácia, ela sempre vai ser usada para indicar a realização da organização, dos seus objetivos da organização. Então, quanto mais alto o grau de realização dos objetivos, maior é a eficácia da organização. Então, a eficácia é conseguir fazer algo, né? Realizar o objetivo. Já a eficiência, por sua vez, é uma palavra usada para indicar que a organização utiliza, né? Como ela utiliza, quantos recursos ela utiliza, como que ela utiliza isso. Geralmente se atribui a ideia de eficiência, algo que você consegue fazer alcançar seu objetivo com o menor custo possível. Mas nem sempre eficiência é alcançar o objetivo. Às vezes é você conseguir fazer algo com o menor custo possível, ou da melhor maneira possível. Então, a palavra eficiência, ela é usada para indicar que a organização consegue ser econômica, ou consegue ser produtiva com aquilo que ela tem. Só um exemplo, né, alguns exemplos, na verdade, você pode usar eficiência e eficácia no mesmo contexto ou não. Então, por exemplo, você pode falar que a eficácia é você conseguir trocar um pneu. Eu consegui trocar um pneu. A eficiência é você falar, será que eu consigo trocar um pneu em 3 horas ou 3 minutos, ou 30 minutos, né? Então, a eficiência, ela sempre vai ter uma ideia de comparação. Eu sou eficiente em relação a quê? Vamos continuar aqui no exemplo de trocar um pneu. Se você fala que você é eficiente em relação a quê? Eu consegui trocar um pneu em 30 minutos. Ok, mas o pessoal da Fórmula 1 consegue em segundos, né? Você é eficiente igual a eles? Ou é eficiente igual a um borracheiro? Então, a eficiência sempre vai te falar se você conseguiu ser rápido, se você conseguiu produzir ou fazer aquele produto ou prestar aquele serviço da melhor maneira possível, ok? Então, aqui só algumas fotos, né? Então, eficiência sempre vai ter relação com os insumos, né? Com os esforços que eu tenho, né? Que eu estou usando para isso tudo, e enquanto a eficácia em relação aos produtos e serviços que eu entrego, as minhas saídas. Na administração pública, a gente usa ainda uma outra palavra que chama efetividade, que são os impactos, os efeitos finais dos produtos ou serviços para os usuários daquela organização. Então, são 3 palavrinhas que são muito usadas dentro da administração: eficiência, eficácia e efetividade. Ok? Era isso, essa aula, só para a gente começar contextualizando aí o que é administração. Obrigado, pessoal.